Muito bom dia, meus amigos. Mais uma vez, né? A alegria é imensa de poder retornar aos nossos estudos, conversar um pouco sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Hoje, e como nos nossos estudos, à luz de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nessa obra belíssima, né? Caminho, Verdade e Vida. Desejo a todos e espero também, né, encontrá-los todos com muita saúde, muita paz, seus familiares, todos os seus convivas. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, né, que mais uma vez nos oportuniza, comentar então a lição 33 do nosso livro. Emmanuel hoje vai fazer essa reflexão do Evangelho de João, versículo 43. Nós vamos ler o 42, porque é importantíssimo para que possamos entender bem qual o contexto de que Emmanuel está falando e por que ele vai dar o título de recapitulações, não é? Então vamos ler aqui para nós entendermos. Diz no versículo 42 e 43, que é o que nós vamos abordar. Todavia, muitos, inclusive dos chefes, creram nele. Isso é importantíssimo entender. Mas, por medo dos fariseus, não o confessavam, não o assumiam, né? Para que não o expulsassem da sinagoga. Preferiram a fama dos homens à fama que vem de Deus, não é? Na tradução aqui do Caminho, Verdade e Vida, diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós trabalhamos essa ideia, a fama, a glória, e assim nós vamos entendendo isso no contexto, não é? Quando fala os líderes, os principais, homens que já eram entendidos, que tinham compreensão plena do Antigo Testamento, não da letra, mas do espírito da letra. A letra é importantíssima, é aquilo que contém aqui nos livros. Mas o espírito é daqueles que compuseram, daqueles que trouxeram a mensagem, não é? Como a letra que está no Evangelho, ela é importantíssima. Mas na sua essência e no espírito, ela é o Cristo. Porque é ele, os apóstolos, todos aqueles que compuseram, a ideia que é importante, não é? A mensagem, aquilo que está aqui. Não por estar aqui. Então, e a condição daquilo que nós somos na vida. Então, para que nós possamos entender bem, recapitulações, por que Emmanuel dá esse título? Nós temos que entender que o que é recapitular? É repetir, rememorar, ou então nós podemos entender também por um processo de reexaminar. Para que nós temos que nos reexaminar? Não só nessa vida, como nos processos reencarnatórios. Porque nós temos que reparar os danos que nós causamos e as escolhas que nós fizemos. Porque nós somos responsáveis por ela. Então, especificamente aqui, apenas para nos determos em dois princípios fundamentais doutrinários que nós sabemos, não é? Esses fatos aqui que nós vamos narrar, de Emmanuel, no seu comentário, isso aqui se autoexplica, vamos dizer assim, e explica em dois princípios. A evolução, percebam vocês, para que vocês possam ver no decorrer dos nossos comentários, e da reencarnação. Só se explica por esses meios, não é? Porque no capítulo 12, 37 a 43, é especificamente esse assunto, essa narrativa. O capítulo 12, já no final, Jesus é aquela conversa que Filipe e André vão falar com Jesus, que os gregos estão se aproximando. Jesus então fala que é chegado o momento, é chegado a hora, né? E depois Jesus, após ter tido uma conversa com os fariseus, com a classe sacerdotal, Jesus deixa claro a narrativa aqui que nós podemos observar, e a narrativa de João é belíssima, todo o evangelho de João é, né? João está falando aqui da incredulidade e principalmente a irracionalidade daqueles irmãos daquela época e de muitos de nós até hoje, não é? E a rejeição à pessoa do Cristo, a pessoa e os ensinos de Jesus, o Cristo, não é? É algo que João entendia como uma irracionalidade imensa e nós corroboramos com isso, né? Ou seja, pelas autoridades judaicas, justamente pelos homens que conheciam, por medo de se assumirem.
Nós temos os exemplos vários, né? Mas nós temos, por exemplo, o cego de Betsaida, o cego de nascença, né? Desculpem, o cego de nascença. Os seus pais, ele, não assumiram aquela condição. O cego sim, mas os seus pais, muitos não. Não assumiram aquela condição por medo de serem expulsos, ou seja, de perder aquela condição. Ainda que seja uma condição que tenha o entendimento e tudo mais, que está sendo erroneamente entendida e praticada. Mas não se assume por medo de seguir a homens. Não se assumirem para uma condição evolutiva. Lázaro e sua família assumiram, foram rejeitados pela sociedade e pela classe sacerdotal. Todos aqueles, vamos dizer assim, que atreviam a crer abertamente no Cristo. Mas nós temos um exemplo, não é? Nós temos a passagem do nós temos a passagem de Nicodemos, que fica muito bem claro que Nicodemos, quando foi visitar Jesus à noite, por medo dos fariseus, por quê? Ele entendia aquilo, mas não assumia essa nova condição de transformação, ou seja, de ter um reentendimento, de rememorar então a essência do Antigo Testamento, né? E reexaminar a ele mesmo e assumir essa nova condição junto com Jesus, com o entendimento e conhecimento que ele tinha, não é? Então, quando Jesus está abordando isso, Jesus está falando muito bem de alguns fariseus, de alguns sacerdotes, da classe farisaica, da classe do discipulado farisaico, né? Ele está abordando essa qualidade, que muitos tinham esse entendimento, como Hilel, não é? Como Gamaliel, que era contemporâneo, né? Ou seja, dos discípulos que eram autênticos. Haviam vários discípulos da classe sacerdotal farisaica que eram, e doutores da lei, que tinham o seu grau de autenticidade ao seguir Jesus, mas eram tímidos. Assim como nós abordamos de vez em quando, que o bem, ele é muito tímido. E isso sempre nos torna hesitantes. Nós ficamos em dúvidas. Há uma contradição muito grande de nós que nos abala, então nós ficamos em dúvida, e aí nós protelamos. Nós deixamos de assumir uma nova condição para que possamos evoluir. Então nós não definimos quem nós somos, não por nós mesmos, mas por uma condição A ou B. Para atendermos a ou B. Nesse caso, eles preferiram atender e continuar convivendo com os valores dos homens do que com os valores de Deus. Ou seja, esse contentamento deles, essa rejeição, foi apenas para contentar, agradar a sociedade, o momento de então e a sua condição de seguidores, de discípulos ou de autoridades dentro de um contexto religioso judaico. Não é? Apenas para permanecer nisso, ou seja, mesmo tendo, como deixa bem claro, né, o entendimento, não é, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, como demos o exemplo, né, de Nicodemos. Então, o que eles têm esse entendimento, mas eles negam primeiro a crer, a acreditar, não é? Porque vai haver uma transformação substancial na vida, a ver e a ouvir com Cristo. Então nós temos vamos dizer assim, esses parâmetros que nós temos que seguir, crer, ouvir e ver, para que possamos sentir realmente dentro de nós que transformação é essa que nós podemos caminhar com ela. De que forma que nós temos que trilhar, nos assumindo, ou então reassumindo uma condição que realmente vai nos transformar e vai nos elevar nessa condição. Para que nós tenhamos uma definição. Jesus não está dizendo para rejeitar os homens ou recusar aquela condição que os homens têm. Não, não é isso. Mas eles preferiram absolutamente a fama ou a glória dos homens do que a glória de Deus. O que é esse gloriar-se? Não é? O gloriar-se não exaltar uma condição. Não é? Então, John Gossip, eu gosto muito de uma passagem dele, que ele diz, né, que a história ela está repleta, e nós sabemos disso, de exemplos da instabilidade humana, de momentos muito instáveis, de um homem não se assumir, não assumir essa sua condição para seguir o seu caminho de evolução, em todas as áreas. Né? Por quê? Essa glória e essa fama que eles preferiram seguir, ela está alicerçada aqui, nos favores da volubilidade humana. Aqueles favores que nos são concedidos, nos mantermos numa condição, num status social, seja ele qual for, religioso, econômico, político, autoridade, nós preferimos isso
Há uma onde nós vamos adquirir notoriedade e sermos glorificados na condição de espírito. É essa que nós temos que ter, essa condição. Nessa volubilidade do homem, ele chama de a fé intelectual, aquela que gera incredulidade. É um intelectualismo apenas normativo, que apenas discrimina leis, preceitos e não princípios. São apenas preceitos humanos, não é? Então, esse recrudescimento, não é, fica muito bem claro quando Emmanuel nos diz aqui logo na primeira frase. Olha, os séculos parecem, olha, reviver com seus resplendores e decadências. Olha, os séculos sempre eles estão revivendo os seus resplendores, né, e decadências. Isso fica bem claro quando Emmanuel aborda essa questão, esse recrudescimento. No caso específico desses doutores da lei, desses discípulos autênticos, né, como nós abordamos, isso gerou o quê? O recrudescimento que os teólogos chamam de recrudescimento judicialista de Israel. Mas isso não é por um determinismo. Não é um determinismo divino e da lei divina. Foram escolhas que eles fizeram, conscientes, porque eles sabiam que Jesus estava falando a verdade, apenas porque Jesus os desmascarava os hipócritas e mostrava o caminho da verdade, mas não rejeitava ninguém. O caminho estava aberto para todos, mas todos tinham que fazer uma escolha. Eu recomendo aos amigos que leiam Isaías capítulo 6, mas principalmente Isaías capítulo 53. E principalmente, e também, né, para somarmos a isso, a carta aos Romanos capítulo 9, 10 e 11. Todos vão ter uma amplidão muito grande, não é, do que João está falando aqui, nesse aspecto, no que tange a esse assunto. Então nós vamos ler aqui o versículo, nós estamos comentando 43, nós vamos ler o 40. Olha o que diz a previsão de Isaías. O que Isaías nos diz? Olha, cega-lhe os olhos, embota-lhes a mente. Não vejam com os olhos, nem entendam com a mente, nem se convertam, de modo que eu os cure. Não é? Isaías disse isso porque viu a glória e falou dele. Todavia, então, aí o versículo 42, né? Muitos, inclusive dos chefes, creram nele, acreditaram. Ou seja, aquele embotamento, aquele velamento da mente, houve um despertamento. Eles se despertaram, eles viram que tinha fundamento que Jesus falava, mas eles preferiram manter o status quo da sua condição social, religiosa, né? E na sociedade. Então rejeitam aquele princípio que, no contexto evolutivo das gerações, ou de cada um de nós, individual e coletivo, nós temos que seguir para evoluir. Então não é um determinismo divino. São escolhas humanas, são aquilo que nós fazemos. Então, prossegue Emmanuel. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem, porque nós continuamos protelando a nossa mudança e a nossa transformação. Se repetem constantemente, tudo instável. Olha, o historiador da ética cristã, John Gospe, o que ele comentou para nós. Então nós precisamos, continuamente, nós ficamos nesse processo de recapitulação, de rememoração, de um autoexame novamente, para quê? Para que possamos nos conciliar conosco, com Cristo e com Deus, e aí não basta só esse processo. Essa conversão exige um trabalho interno de transformação e mudança, para que nós possamos mostrar que realmente nós estamos querendo mudar, evoluir e crescer. Ou seja, quantos de nós sabemos disso? O temor que muitos de nós, seres humanos até hoje, nós temos medo de sermos excluídos dos grupos que nós pertencemos. Mesmo sabendo que nós estamos caminhando, nós estamos sendo guiados por cegos e vamos cair em um abismo, mas aquele grupo que nós pertencemos, as nossas preferências, os nossos grupos sociais, nós preferimos aquilo e todos caírem junto no abismo. Mas esse abismo que nós caímos é o abismo espiritual, não é o abismo físico. É esse que vai fazer que nós continuemos, não é, a recapitularmos constantemente a nossa evolução, não é? Segue Emmanuel. A força, né? A força e o direito, as leis, não é? Caminham com alternativas de domínio. Uma hora é pela lei da força, os tiranos, os ditadores, a outra é o direito.
também a lei, tanto a lei canônica civil, criminal, mas principalmente a lei a religiosa, né, o Antigo Testamento, era a lei do momento. Ali tinha os preceitos, todos eles, que eram principalmente no Levítico e outros, né, outros livros. Então diz Emmanuel, multidões, olha, esclarecidas, regressam a novas alucinações. Né? Retornamos ao plano espiritual, retornamos aqui e continuamos nesse processo alucinatório, nos contentando com as ilusões do mundo, com as mentiras, mas para permanecermos nos nossos grupos sociais e permanecermos estacionados, estagnados no nosso caminho evolutivo. O espírito humano, a seu turno, né, considerado insuladamente, separadamente, né, demonstra recapitular as más experiências. Olha, não há nenhuma transformação, eu repito mesmo sempre. A condição, aquelas escolhas errôneas que me levam a condições de muito sofrimento. Após alcançar o conhecimento, tem conhecimento de vários processos e de vários modos, evoluir e crescer. Mas a evolução espiritual e principalmente o aspecto moral ainda não lhes dão condição de romper com esse círculo vicioso, não é? Dos elos e dos círculos sociais, das condições sociais que nos prendem. Então, tem um provérbio lá provérbio, parece que é 25, de Salomão, onde ele diz que a glória dos homens, né, a glória de Deus é ocultar-se. A glória dos sábios é o quê? Buscar. Porque todos, com exceção de Deus e do Cristo, que é o maior exemplo, o maior Espírito que aportou aqui entre nós, ele continua em busca. Deus é a perfeição absoluta, não é? Agora, os sábios, que distância que os sábios da terra estão de Deus, estão de Cristo, não é? Então a glória deles é buscar constantemente, não estacionar em condições pseudo-sociais que vão lhes prender a evolução. Então, glória, o que é glorificar? Glória, ou o homem ou a Deus? Glória está ligado ao quê? A uma condição de reputação. Qual é a reputação dos homens? A do homem, as reputações humanas, elas podem ser positivas ou negativas. Tem gente que tem grande reputação nos aspectos negativos. Nós sabemos disso, no nosso momento que nós vivemos. Eu não vou citar porque eu não gosto de estigmatizar nenhum grupo, nada. Quem sou eu para fazer isso, não é? Cada um avalia como quer. Então, quando nós atendemos somente às reputações humanas nos diversos setores da sociedade, o homem o quê? Ele tornou-se objeto de louvor dos próprios homens. Em detrimento de quem? De Deus. O homem, nós passamos a considerar em dignidade e importância mais o homem do que Deus. Agora, a diferença. Qual a reputação de Deus e do Cristo em relação aos homens? Primeiro detalhe, ela não é inconstante. Só existe um preceito positivo. Não existe o negativo, porque Deus não oscila. Ele não há instabilidade em Deus, e nem no Cristo. Em nenhum momento na sua encarnação, ele teve dúvida quando ele viveu entre nós. Ele teve dúvida. Ele transitou na volubilidade humana. Não. Ele sempre se definiu e assumiu a sua condição e cumpriu a sua tarefa. Ele não se prendeu a grupos sociais. Ele, como Paulo diz, ele é o sumo sacerdote definitivo, aquele que tinha um contato direto com Deus. Não é? E os homens? Então, qual a reputação? Quem tem mais reputação? Qual a reputação que realmente vai nos levar a transitar espiritualmente numa morada melhor na casa do Pai a nível de futuro? É por aí que nós temos que começar a entender. Então, prossegue, Emmanuel. Como esclarecer a anomalia? Não é? Como esclarecer essa anomalia social, religiosa, esses processos anômalos de comportamento, não é? Esses padrões. Não é? Porque são padrões que são repetidos, sempre padrões anômalos, que traz sempre incertezas e inseguranças e faz com que nós venhamos a recapitular sempre, né? Ou seja, há esse processo de rememorar, de nos reexaminar para não repetirmos. Porque a cada vez que nós viermos com esse preceito, com esse modo, com esse entendimento, e não quisermos refazer, né, a nossa trilha aqui no mundo, nós estamos condicionados a esses padrões humanos em várias encarnações. E repetimos sempre. E vamos continuar esse sofrimento, não é? Essa rejeição, vamos dizer assim, aos princípios e valores,
é como nós comentamos antes, é que ela provoca o quê? É em outra obra que Emmanuel comenta para nós. A cegueira da alma. A alma enquanto nós estamos encarnados. E isso provoca o quê? Espiritualmente falando, que é a nossa essência. A insensibilidade moral. Nós só enxergamos naquela direção. Estamos embotados, condicionados. Então nós não enxergamos a amplitude do contexto social daquilo que nós vivemos para a nossa mudança. Ou seja, para as verdades espirituais. Nós temos que ver, por exemplo, o Saulo para o Paulo. Paulo tinha ele glorificava e ela glorificado a sua reputação, a sua fama de doutor da lei, a sua impulsividade, o seu conhecimento. Mas ele não preferiu, quando ele ouve, quando aquela cegueira, ele foi despertado na estrada de Damasco, quando Ananias então retira as escamas dos seus olhos, ele fez uma escolha. Ele não ficou com a reputação dos homens. Ele escolheu a reputação do Cristo e de Deus, porque está infinitamente superior a nós. Mas levou esse processo de mudança, de transformação para os seus, primeiro para os judeus. Quando eles rejeitaram novamente, como fizeram com Cristo, então ele partiu definitivamente para evangelizar, não para condicionar novamente. Então todos os pagãos, para universalizar os princípios e os preceitos de Cristo, não é? Então, nós não estamos aqui de forma alguma, e Emmanuel também, e o que João nos narra, descaracterizando a razão humana. Não, de forma alguma. A razão humana, ela é fundamental, ela é indispensável. Sem ela não tem como nós caminharmos, não é? Mas, como diz Emmanuel, só o sentimento, e como diz Kardec no Evangelho, é capaz de criar algo em nós, quando parte dentro de nós, e edificar, construir algo de positivo para nós aqui no nosso plano, não é? Segue Emmanuel, então. A situação é entranhável, ou seja, está dentro de nós, porque no fundo todo homem tem sede de paz, nós temos, e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, olha, em múltiplas existências, não é? Têm amado mais a glória terrena do que a glória dos homens. Ou seja, o que nós estamos seguindo? O que nós estamos preferindo? E como vamos mudar? Como vamos dar um salto evolutivo se nós optamos sempre para o mesmo? Sempre estamos presos a grupos ou a nós mesmos por um condicionamento, seja ele religioso, político, econômico e etc. Não é? Então, o que nós podemos entender disso dentro dos preceitos da reencarnação e da evolução? Quando que nós vamos? Anástasis, não é? Aqui é o termo ressurreição, ressurgir, renascer para. Então, quando que nós vamos nascer, renascer, não é? Ou continuarmos a sermos o quê? Eu acho muito interessante. Produto do meio. Sempre sermos o produto do meio. Quando, às vezes nós temos esse esclarecimento como os discípulos autênticos tinham, mas preferiram continuar sendo produto de uma sociedade doentia em todos os aspectos, principalmente o religioso. Continuamos muito doentes, condicionados e presos aos absurdos humanos do que eles têm feito da religião, dessa instituição. Por isso eu fico com Cristo e não com as instituições, não é? Ou seja, todo ser racional, não é? Ele está sujeito a erros, isso é natural, isso é normal. Mas esse rememorar é trazer para dentro de nós para que nós não venhamos a repetir isso constantemente, não é? Porque há algo muito importante que nos diz aqui Russell Champ. Nós estamos sujeitos a erros, mas a ele ninguém se encontra obrigado. Ninguém é obrigado a errar. Ninguém nos condiciona, não há uma lei determinista que diz que nós temos que errar, não. Nós erramos e devemos aprender com os erros, para nos reconstruirmos, nos refazermos nas estradas da vida, não é? Então, segue Emmanuel. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? É uma pergunta, então eu vou fazer apenas um pequeno comentário, não é? Ou seja, nessa transição dos dias, das gerações, dos séculos, não é? O que nós estamos fazendo nisso? Essa transição, ela só será reconhecida, vamos dizer assim, e aquilatada e medida pelo nosso progresso.
Então nós vamos ver, olha, o que diz Emmanuel no livro Consolador, na questão 199. Olha, Emmanuel, é a pergunta, poderá a razão dispensar a fé? Ou seja, eram homens racionais, entendidos, mas se dispensaram, se depuseram da própria razão para seguir uma fé que estava entendida de forma errônea. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força, olha, faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Ou seja, luta inglória. Porque o que nós glorificamos nos homens não tem correspondência com glória, com reputação, porque são aspectos negativos. E isso é sem fim. Então nós estamos sempre nesse processo de nos recapitularmos, não é? Por quê? O que vai medir, como eu disse antes, o que vai dar a dimensão dessa transformação é o progresso moral do homem. É a nossa transformação. Então diz muito bem, prosseguindo Emmanuel, olha, na justiça misericordiosa, então ele respondendo, de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. Olha, o dia volta. Assim como as reencarnações, a vida, os anos, refundem-se a existência. Ou seja, as pretéritas com a atual. Há uma refusão. Não é? Mas se for uma refusão condicionada novamente por uma alienação e um recondicionamento, nós não vamos nos transformar. Todavia, olha, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Não vai valer nada, porque nós vamos permanecer velados pela condição humana, ainda preferindo as nossas condições do que as condições do Cristo e de Deus. Na questão 228, Emmanuel é muito claro, a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Olha que pergunta fantástica. Então diz assim, uma encarnação é como um dia de trabalho, e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faça indispensável que os dias de observação e de esforço sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara, e eram homens estudados. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar, olha, paz, o homem não tem sede de paz, e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o que a espiritualidade fala para nós lá, e Kardec, o que ele diz para nós, olha, só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que aguarda. Deus não considera, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses do espírito, as reputações humanas dos gozos, dos privilégios que nós vamos continuar. Aí diz, essa passagem é maravilhosa. Diz assim, é Kardec, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, semelhante, olha, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, olha, que já não tem muito pouco, que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Porque nós permanecemos condicionados e continuamos a perder num processo de recusa, de continuar a nos velarmos da nossa verdadeira condição e quem é o caminho, a verdade e a vida, como é o livro que nós estamos lendo, não é? Então, prossegue Emmanuel. Alguém lhe perguntará, que fizestes da manhã clara, do sol ardente, de uma manhã linda como a que nós estamos passando hoje, dos instrumentos que te dei, dos dons, daquilo que Cristo trouxe para nós. Apenas a essa altura, reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Nós nos sentimos exauridos e cansados disso. Nós vemos lá em Mateus 12:35, aquela passagem dos talentos, aquele que foi dado um, ele não multiplicou, ele enterrou porque ele não assumiu a sua condição. Ou seja, ele responde, como tive medo, enterrei meu talento, tens aqui o que é teu. Então foi tirado dele e dado para outro, que quer crescer, que quer mudar, que não se condicionou a um aspecto da sociedade. Então nós lemos aqui, olha, em 12:35, para nós entendermos bem.
Então diz Jesus, olha, respondendo, ouvimos na lei que o Moisés permanece para sempre. Quem é esse homem? Então Jesus lhes disse, ainda vos resta um breve tempo de luz. Enquanto tendes luz, caminhai para que as trevas não vos surpreendam. Ou seja, nós estamos num processo reencarnatório. Quando nós assumimos, nós nos despertamos, assumamos isso, não tenhamos medo. Por quê? A luz, enquanto nós podemos caminhar aqui uns com os outros e nos transformarmos, não é? Na questão 802 do Livro dos Espíritos, apenas para nós abordarmos bem rápido, apenas no final da frase dessa reflexão da questão 802, diz assim a espiritualidade. Não tendes o que não acreditariam, mesmo quando vissem? Olha, a pergunta é essa. Não tendes os que não acreditariam mesmo? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixá-los um mérito de se convencerem através da razão. É nesse processo que nós vamos mudar. Para nós encerrarmos e concluir, vamos encerrar com Paulo quando ele diz na conclusão, Romanos 13:11, reconheceis o momento em que viveis, pois já é hora de despertar do sono. Não temos mais como protelar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, sede perfeitos, e no 17, no capítulo 17, item 4, não é? Diz assim, reconheces o verdadeiro espírito, mas nós podemos falar de todos os aspectos, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro se compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para libertar e sempre consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Então, no item 7, para nós encerrarmos, diz assim a espiritualidade, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Olha belíssima essa colocação de Kardec. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Eles preferiram a fama ou a glória dos homens do que a glória de Deus. Se eles glorificassem mais o próximo, o seu semelhante, do que a si mesmos, talvez eles escolheriam a Deus. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, que essa luz, essa glória possa resplandecer em nossos olhos, seja a luz do Cristo, seja a luz de Deus, seja a luz que vai levar num processo contínuo a nossa evolução e a nossa mudança. Que a paz do Divino Mestre, meus irmãos, esteja com vocês em mais uma semana, em mais um dia, que tenhamos todos muita saúde e muita paz. Que a luz do Cristo Jesus esteja com todos os seus e seus familiares. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado.